Bem, imagina o seguinte, você lutar por uma promoção durante anos, ter um alto cargo, um alto salário aí, provavelmente mais de 20, 25 mil reais, e de repente você conseguir essa promoção e 3 meses depois você receber a triste notícia que você já não é mais o subchefe do comando do Estado-Maior lá do Exército. Pois é, a casa caiu, Lula convoca a reunião com o ministro da Defesa e comandante aí do Exército, né, consequentemente, e o Lula, de certo modo, quer a limpa nas Forças Armadas, tá? Eu vou contar toda essa história pra você, que o Lula aí convoca a reunião de emergência com o ministro da Defesa e o comandante do Exército e quer uma limpeza nas Forças Armadas. Aconteceu uma maior confusão lá, praticamente aí o cara que era o subchefe do Estado-Maior, eu falei subchefe? Não. Desculpa, eu errei. É um ex-subchefe do Estado-Maior do Exército, que planejou um golpe de Estado com então ajudante de ordem CID. A gente vai falar mais sobre isso. Ele já não é mais comandante aí, subchefe do Estado-Maior do Exército. Aí ele perdeu a promoção por conta de uma suposta, pelo fato de ter planejado um golpe aqui no Brasil, tá? A gente vai falar mais sobre isso. Vamos falar também, que após a operação da PF aí, que teve contra Marcos Duval como alvo, o ministro Alexandre de Moraes quer que Bolsonaro e Daniel Silveira prestem aí um depoimento e a casa vai cair para o Bolsonaro de modo geral, tá? Provavelmente a Polícia Federal, para ter aí, no caso, essa oitivas aí de testemunhas, a Polícia Federal, consequentemente ouvindo aí o Bolsonaro, provavelmente deve ter sérios problemas lá. A polícia encontrou alguns problemas no celular do Marco Duval, que praticamente entregou o Bolsonaro aí, acabou traindo de modo ensandecido, acabou jogando o Bolsonaro aí na fogueira, e a Polícia Federal agora tá querendo não, vai ouvir o Bolsonaro, e o Bolsonaro se complicando mais, Todas as pessoas que de certo modo estavam envolvidas com o Bolsonaro, agora estão indo ladeira abaixo. E Dino, você vai falar assim, poxa, o Flávio Dino acionou a Polícia Federal, por quê? Contra pastor que é inocente? Pois é, teve um pastor aqui que praticamente teve aí uma atitude estranha em relação ao Lula, incentivando as pessoas aí, a casa caiu para o pastor e para a Companhia Limitada, tá? Eu sou o Cláudio Pereira, muitíssimo obrigado por você estar assistindo o vídeo até aqui. Já aproveita, se você é novo, se inscreve no canal, porque aqui a gente tem vídeos todos os dias, de segunda a sábado, é claro, falando aí as principais notícias do mundo da política, e aqui você não perde nada. Então já aproveita, já deixa aquele like maroto e vamos para lá, vamos pro vídeo. Pra gente falar mais sobre a situação do Bolsonaro indo depor lá na Polícia Federal, Bolsonaro numa situação extremamente complicada. E aí você vai falar, mas ele foi no mês passado. Não, agora vai de novo por conta de outra situação. A vida do Bolsonaro agora é diretamente aí com a Polícia Federal e a casa caindo para ele e para a Companhia Limitada. Se a coisa tá ficando feia para o Bolsonaro, consequentemente você sabe que está indo bem para o Brasil e para o Bolsonaro de mal a pior, tá? Gente, é o seguinte, eu nem sei se eu falo aqui sobre essa situação do Exército, que realmente eu nunca imaginei que o Brasil fosse passar por uma situação tão complicada como essa, Lula convoca a reunião com o ministro da Defesa aí, depois a gente vai para a situação do Bolsonaro, que de certo modo a casa vai caindo aí, o Lula também falando sobre o Exército. É tanta coisa, tanta notícia que eu acho que não dá nem conta, e nem eu, porque a gente não estava imaginando que isso fosse acontecer. Segundo a matéria do Brasil 247, o Lula convoca a reunião com o ministro da Defesa e, que é o ministro da Defesa, e o comandante do Exército aí quer limpar as Forças Armadas. E aí, por quê? Você deve estar perguntando, você deve estar se indagando nesse momento. Qual é o problema? Por que é que o Lula quer uma limpeza nas Forças Armadas? Pois é, até um tempo atrás, as pessoas falavam muito do Exército e a gente continua com respeito, sim, à instituição. Agora, algumas pessoas que tem lá, pessoas que supostamente planejou o golpe contra o Brasil, cara, essas pessoas estão numa situação complicada. Tá, e aí você fala assim, Cláudio, eu quero saber o que aconteceu. Pois é, a gente tá aqui no site do Brasil 247, a gente vai dar uma olhada aqui na notícia, eu vou fazer os comentários de uma maneira rápida e de uma maneira expressa, tá? Sempre lembrando para você já aproveitar e já deixar um like aí. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, convocou aí uma reunião após uma revelação que o ex-subchefe,
é ex, agora já não é mais subchefe aí do Estado-Maior do Exército, planejou um golpe de Estado com então ajudante de ordens, né, o Cid lá, né, o ajudante de ordem do Bolsonaro. Então tá aqui o Múcio de um lado, né, salvo engano, é isso mesmo, o Múcio, o Exército e o Lula, que é o chefe maior aí do Exército, tá? Aqui, seguindo a matéria, é o seguinte, ó, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Deixa eu colocar a música aqui, né? Senão fica complicado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, convocou aí o ministro da Defesa, José Múcio, e o comandante do Exército, o general Tomás Paiva, no Palácio da Alvorada, nesta sexta-feira, para discutir o destino dos militares envolvidos aí num plano de golpe arquitetado após a derrota do Jair Messias Bolsonaro nas eleições de 2022. E aí você deve estar perguntando, tá, mas o que passou na cabeça desses caras, os caras ganhando, independente, né? Os caras com a função de proteger a pátria, de repente, numa situação dessa, né, planejando aí golpe, né, a casa caiu para eles, né, porque foi descoberto, e agora muitos deles, né, provavelmente, quase todos, né, na minha visão, vão pra rua, porque provavelmente numa dessas aí um outro vai escapar, né? Agora, pelo que eu vi aqui, um já não escapou mais, e esse já não escapou. E esse tinha um alto cargo lá no Exército, né? De acordo com a coluna Radar aí da revista Veja, Paiva já estava na residência oficial lá do presidente da República. O Múcio, por sua vez, ainda ia chegar ainda, né? Mas aqui a questão não é nem a questão do Múcio ou do Múcio ou do Paiva. A questão é que uma pessoa da cúpula do Exército lá praticamente já não é mais o subchefe, tá? O coronel Jean, acho que Jean Júnior, eu vou colocar assim, ex-subchefe aí do Estado-Maior do Exército, foi flagrado defendendo, né, inacreditável, defendendo um golpe de Estado em mensagens trocadas com o coronel Mauro Cid. Cara, assim, na realidade a casa caiu, né? Hoje, grande parte das coisas ficam arquivadas no smartphone, de modo geral, tanto no smartphone quanto na nuvem. E aí os caras, a polícia, né, em especial com a ordem judicial, provavelmente, né, para que haja uma validade aí, acessou, né, as mensagens do Mauro Cid. E aí, olha, eu vou falar, cara, o que vem por aí pela frente é um negócio assim que nem eu e nem você temos noção do que pode vir pela frente, quem vai estar, né, nessas mensagens. Da cúpula aí do Exército, né, aparentemente, né, do mais alto cargo lá do Exército, já se envolveu aí nessa situação e, de certo modo, agora está fora. Já não, a promoção que ele tinha conseguido em fevereiro já não está mais aí já caiu, tá? Imagina que o cara, poxa, recebi 9 mil reais de aumento de fevereiro pra cá. A cada mês já ganhei aí nesses meses aí de lá pra cá. 4 meses, 4 vezes 9, 36. Ganhei 36 mil reais. Não ganhou mais, tá? Porque foi, né? A promoção já era. E praticamente o Lula, de certo modo, quer, né? Que pessoas desse nível, né? Ou que tenha participado dessa situação saia. Não tem que estar lá. Deixa eu pegar e colocar aqui a imagem aqui. Colocar pra mim. E pessoas desse nível, gente, se participou dessa situação, não tem que estar lá. Seja qualquer presidente, né, Lula, Bolsonaro, que está envolvido nessa situação, não tem que estar lá, porque o objetivo maior das Forças Armadas é proteger, de certo modo, o Brasil, né? E assim não é proteção. Planejar um golpe para desestruturar o Brasil, gerar transtorno, sofrimento, fome e dentre outras coisas, né? Esse tipo de gente, independente da posição política, não tem que estar lá. E já perdeu a promoção e provavelmente, né, a demissão do Júnior aí, do Jean Júnior, já praticamente tá aí já ia falar cardápio, né, mas enfim, já está à mesa, tá? A promoção já era. Então tá aqui a situação e ó, ainda tem mais ainda, além disso, segundo o jornalista do UOL, Thales, né, Thales Faria, abre aspas, o Lula está pedindo ao comando do Exército e ao ministro da Defesa que façam uma limpeza no Exército, afastando todos os militares que tenham qualquer suspeita de participação em golpe, tá? Tudo que sair de informação de militares envolvidos em articulações golpistas será usado para tirá-los, né? Na visão aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a divulgação da trama golpista teria sido mais uma indicação de que as Forças Armadas precisam, de certo modo,
de uma limpeza, tá? Então tá aqui, e isso de certo modo, né, pode comprometer até mesmo o comando máximo lá do exército, né? Sabe-se lá o que os caras estão planejando? Então, existe uma teoria no direito penal, eu sempre falo elas aqui pra você, né? A punição, ela tem que servir de certo modo para, né, desculpa aí, gente. A punição, ela tem que servir de certo modo para, né, exemplar a pessoa, corrigir a pessoa, de certo modo para que os outros vejam. E aqui, né, provavelmente o comandante aí o ex-subchefe já está na rua, já vai preparar uma outra coisa para poder fazer, porque, né, envolveu numa situação extremamente estarrecedora, da qual, né, não precisava passar. A gente vai falar sobre a situação do Bolsonaro, que se complicou aqui, mas antes disso nós vamos falar sobre a situação do pastor, né, que, cara, como é que eu posso mencionar pra você? Se é que assim a gente pode falar, o pastor parece que ele tava ensandecido, tá, uma situação extremamente constrangedora, da qual, né, não precisava, né, gente, já falei aqui pra vocês várias vezes que religiosos, né, na minha visão, não tem que estar envolvido, pelo menos dessa maneira, no mundo da política, né? Eu não sei o que esse pastor pensa aqui, eu vi o vídeo, é um negócio assim estarrecedor, eu não imaginei que esse pastor fosse falar isso com tanta naturalidade. Agora, o que me espanta em tudo isso é que ele já viu vários políticos causando transtornos, dores, sofrimentos para o povo brasileiro, dificuldades de modo geral, né? E no entanto eu não vi esse pastor se manifestando. Então eu vejo isso daqui, me desculpa, pastor. Me desculpa não, pastor, tô falando aqui com sinceridade, da mesma maneira que na teoria o senhor falou lá, eu falo aqui com sinceridade. Isso não passa pra mim de uma hipocrisia. Aí você vai falar assim, nossa, Cláudio, mas você fala isso do pastor? Sim, falo, tenho amigos que são pastores, hoje mesmo um ligou pra mim conversando e tal, falando sobre, né, a gente sempre fala sobre palavra de Deus e nada, né, gente, palavra de Deus não dá pra gente ficar aqui envolvendo patifaria, desculpa a expressão chula, chinfrim, não tem nada a ver. Olha só o que esse pastor aqui, né, se é que assim a gente podemos chamar de pastor, talvez ele esteja, né, afastado naquele momento para poder falar aquelas coisas do Lula, né? Você vai acompanhar aqui, ó. Segundo a matéria do Brasil 247, saiu em todos os jornais aí, o Flávio Dino irá acionar a Polícia Federal contra pastor que, né, incentivou fiéis a, né, orar para arrebentar, né? E aqui tá dizendo aqui, vocês já estão vendo aqui, tá? A frase é uma frase realmente forte, né? Uma loucura, né? É assim, eu não consigo entender. A Bíblia fala pra gente orar pelos nossos, né, como é que eu posso mencionar para você, pelas autoridades, né, em nenhum momento aqui você vai acompanhar no canal, eu vou aqui falar, mesmo eu tendo divergência com o Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, toda a família Bolsonaro, tudo que é Naro, eu tenho divergência, tudo que é Naro, se tiver lá, dinheiro ou Naro, eu tenho divergência, e parece que eu tenho muita divergência, mas enfim, tudo que está envolvido com o Bolsonaro eu tenho divergência, e no entanto, você não me vê aqui, de certo modo, incentivando as pessoas a agirem de uma maneira fora, né, do que se é de costume. A gente aqui tem divergência, você pode não gostar do Bolsonaro, mas não dá pra agir, não dá pra falar uma loucura dessa, né? Imagina que isso aqui fosse o Bolsonaro. Você já imaginou? Numa situação extremamente complicada? Não dá, né? Ah, vamos orar pra Deus fazer tal coisa, adoecer o ministro do Supremo Tribunal. Aqui é um negócio assim... Olha, eu queria muito ter a oportunidade de conversar com esse pastor antes da Polícia Federal ir lá à casa dele. Cara, isso aqui não tem sentido, nem com o Bolsonaro, nem com qualquer um outro presidente. O primeiro mandamento todo mundo já sabe qual é, o segundo é amar o próximo. Eu não gosto de ficar envolvendo religião com política, foi um dos piores momentos da história da sociedade, da humanidade, onde se misturava o direito e a política, né? A religião, o direito e a religião. Então virou um dos piores momentos da história da humanidade, né? E praticamente aí como se fosse trevas de modo geral. Então é complicado. E esse pastor parece que ele tá fazendo jus, né? Mostrando que foi um dos piores momentos. Por que esse pastor, né, fez isso? O pastor, o que ele falou? Ele falou assim, ó, aqui tá o vídeo aqui, depois vocês vão lá no site do Brasil 247 pra vocês acompanharem. É uma loucura. E sabe quem aqui tava ao lado dele? Quem? Aquele garoto que eu sempre falo aqui. É isso mesmo que você já pensou aí, o Nicolas Ferreira. Tava ele e o Nicolas Ferreira num momento lá dizendo que era podcast. Gente, esse pessoal aqui, deixa eu ver se dá pra gente pegar e colocar aqui. Essa galera aqui, ela não... Como é que eu posso mencionar pra vocês? Não sei nem como é que tá aí.
essa galera aqui, eles não têm nada, né? Com Nicolas Ferreira, o pastor pede para orarem a Deus para quebrar, né? Tal. E aqui vocês já estão vendo aqui. Essa galera aqui, eles não tem nada de religião, tá? Isso é uma loucura. É um povo que é ensandecido, tá? Então, tomem cuidado com isso aqui. Muitas vezes são falsos profetas que entram nas igrejas, de certo modo. Muitas vezes o povo acaba, né, perdendo a visão e deixa esse tipo de gente entrar aqui, tá? O pastor, se é que assim a gente pode dizer, né? Ele falou umas barbaridades lá e a Polícia Federal vai à casa dele, provavelmente, o mais rápido possível. Ele utilizou a Bíblia, né? E fala assim, ó: falta a gente orar assim, Senhor, né? Quebra, tal, né? Fulano, eu não posso dar aqui todas as palavras, tá? E aí ele tava falando em relação ao Lula. Senhor, né? Coloca enfermos, tal, fulano. Cara, é uma loucura, não dá pra gente nem mencionar aqui, tá? A gente já vai falar sobre a situação do Bolsonaro que se complicou, mas vamos falar um pouco mais aqui. Há elementos suficientes para botá-lo na cadeia, diz a Helena sobre militar que tramou o golpe com o Cid. Então, tá aqui, essa é uma outra situação, tá? Esse rapaz aqui, né? Se ele tiver envolvido nessa daí, cara, eu fico assim pensando, eu pensei que tinha aparecido aí a imagem do rapaz, mas assim, eu fico aqui pensando, né? Cara, como um cara, né? Como uma pessoa que chega num alto nível no exército, onde muitas pessoas gostariam de estar, né? É matéria do Brasil 247, tá, gente? O cara chega no alto comando do exército, numa situação extremamente bacana, né? Tem uma profissão, todas as profissões são dignas, mas o cara fala assim: poxa, eu trabalho no exército, faço parte aí, né? Defendo o Brasil de invasões externas, que pelo que sabemos aqui não tá defendendo. Poxa, cara, recebo bem pra caramba, tenho uma casa muito boa, tenho um salário extremamente fantástico, não passo por dificuldade, todo mês, todo dia 5 sobra dinheiro. Os meus filhos, a minha filha, meu filho estão em escola particulares, a minha esposa não precisa ter 2, 3, 4, 5 empregos, nada disso, né? Eu ganho hiper bem, consigo ajudar meu pai, minha mãe, consigo ajudar, né, a minha casa de modo geral. E aí ele recebe uma carta lá, supostamente, né? Que tal tramar contra um país assim, assado, que eu não vou nem dar nome aqui, né? Aí o cara simplesmente, beleza, vamos lá, o que é que tem que fazer, né? Além de perder o emprego, o que tem que fazer, né? Além de ir pra prisão. Então, tem que defender tal. Gente, é uma loucura. É assim, não dá pra... Eu fico assim, sabe? Eu não sei a sua opinião, mas assim, eu particularmente não consigo entender o que muitas pessoas têm na cabeça. Principalmente por ir contra a lei. Falando assim, por experiência, né? De vida, né? Assim, eu fico assim, sem compreender como que as pessoas conseguem, Deus me livre, né? Como que as pessoas conseguem se ir contra a própria lei do Brasil, contra a própria Constituição, contra o Código Civil, que é uma relação de particulares, contra o Código Penal, contra a Constituição. Eu não consigo, sinceramente, não consigo entender, tá? Então tá aqui, o celular do Cid lá parece que trouxe, né, aqui ó, esclarecedoras e estarrecedoras as mensagens do celular do Coronel Cid, que a Veja da semana traz. Nelas, o subchefe do Estado-Maior do Exército, Coronel Júnior, implora que Bolsonaro dê um golpe, né, dê a ordem para um golpe. Cid responde que para o presidente não tinha o apoio do alto comando e que não confiava em seus generais. E ainda bem, né? Pelo menos de alguns generais lá, né? São elementos suficientes para botar golpistas na cadeia. Então tá aqui a matéria que, de certo modo, acaba ligando a outra, né? Do Bolsonaro lá, mas a gente vai falar aqui de uma maneira sobre o Corregedor Nacional de Justiça que chega a Curitiba para dar continuidade à correição lá na vara lá de Curitiba, tá? Na vara da Lava Jato. O ministro Luiz Felipe Salomão se dirige ao Paraná para dar andamento à auditoria da 13ª Vara da Justiça Federal. O procedimento mira também a 8ª turma do TRF4,
4. Ó, tá aí o pessoal, né, numa situação extremamente complicada. E se é que eu tenho que desejar sorte a eles, cara, eu desejo sorte ao Brasil, né? Que eles lá, o pessoal da Lava Jato, Hard, Dallagnol, Moro, que eles, se eles agiram com a justiça, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Agora, se não, a casa vai cair, tá? A notícia da noite aí, né, ou de modo geral, que tá assim comprometendo aí praticamente o Brasil não, tá comprometendo essa galera aí. Tá comprometendo a galera do Bolsonaro. Eu vou pedir pra você já deixar um like, dar aquela força, dar aquela moral. Vamos pra matéria. É o seguinte, após a operação da Polícia Federal que teve Marco Duval como alvo, Moraes, ou o ministro Alexandre de Moraes, determina que Bolsonaro e Daniel Silveira prestem depoimento. E agora, Bolsonaro não tem essa de... é o seguinte, eu vou dar o meu depoimento por escrito, né? Porque eu sou o presidente. Não é mais. A casa caiu, tá? Vai ter que ir à Polícia Federal. E tem que tomar cuidado com o que vai falar lá, tá? Essa aqui é a realidade. Oitivas foram determinados pelo site Brasil 247, tá, gente? Oitivas foram determinados pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo ministro do Supremo Tribunal, no âmbito das investigações contra o senador, né, por obstrução de justiça e pela suposta participação em uma tentativa de golpe aí de Estado. Tá aqui, pelo visto, aquelas histórias lá que o Marco Duval tava falando em relação ao Bolsonaro, que se reuniu com Daniel Silveira de gravar Alexandre de Moraes, não era mentira. E a casa caiu. O Bolsonaro não tem mais foro e também o Daniel Silveira. E provavelmente o Marco Duval não vai ter mais foro privilegiado, tá? O ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal, né, colete depoimento aí do Jair Bolsonaro e do Daniel Silveira, né, no contexto aí de operação que teve contra o Marco Duval. O Moraes atendeu ao pedido da Polícia Federal, pensei que ele tinha agido de ofício, mas não, né, que argumentou que os dados obtidos do celular do Marco Duval, tinha, de certo modo, indício de participação do mencionado parlamentar em uma associação criminosa juntamente com Daniel Silveira e talvez, né, com o Bolsonaro, com a suposta intenção de cometer atos democráticos, tá? Na decisão obtida pela coluna aí do Paulo Capelli, do Metrópolis, a Polícia Federal pede uma autorização, pede e faz um pedido para realizar o interrogatório de Daniel Lúcio da Silveira e do Bolsonaro. A Polícia Federal agora, que o Bolsonaro, de certo modo, até um tempo atrás, estava dizendo, minha Polícia Federal, meu não sei o quê. Polícia Federal, olha, a gente precisa ouvir o Daniel Silveira. Olha, nós precisamos também ouvir o Bolsonaro. Essa que é a realidade, tá? E a casa caiu. A Procuradoria-Geral manifestou-se a favor dos depoimentos do Daniel Silveira e do próprio Marco Duval. Além disso, a PGR afirmou que após o interrogatório de ambos, irá se posicionar e provavelmente, né, dependendo da situação, vai pedir aí, né, a prisão. Essa que é a realidade aí, na minha visão, tá? Sobre todas as demais pessoas que participaram dos diálogos mencionados. Então vai aqui, vai ouvir todo mundo. A casa vai cair, tá? E assim, o Bolsonaro tá aí numa situação da qual, deixa eu falar pra você, independente de ser petista, de esquerda, de direita, de extrema direita, olha, de verdade, o Bolsonaro não precisava estar passando por essa situação. Ele poderia ter sido um péssimo presidente, assim como foi, mas não precisava estar passando por essa situação, né? Se ele tivesse feito o mínimo como presidente, tivesse comprado lá, você já sabe, né? Vacina, dentre outras coisas, disponibilizado o auxílio emergencial, tratado o Brasil de uma maneira que o Brasil, né? Se é que assim eu posso dizer, o mínimo. Ele teria, hoje ele estaria livre da cadeia, poderia chegar lá, bater no peito e dizer para a Polícia Federal que não tinha nada a ver com isso. Mas, infelizmente, parece que o Bolsonaro decidiu percorrer outros caminhos, supostamente, junto com o Marco Duval e dentre outros caras aí, supostamente, né, Marco Duval? E mais o Coronel Cid. E agora, a Polícia Federal colocou as mãos, né, ou pelo menos, Polícia Federal... A polícia, a instituição, não coloca as mãos, mas
colocou o software, né, no celular do Marco Duval, do Cid e de toda essa galera aí, e que o que encontrou lá não foi nada muito amigável, principalmente para o Bolsonaro, que, repito, não precisava passar por isso. Tá? Só que infelizmente parece que ele, de certo modo, ficou ensandecido, né, com muita bajulação, lambição, lambe-lambe, não sei o que, se é mito e coisa e tal, né, vai ser jamais será preso, né, já ia dizer imprestável, né, imprestável, mas não tem isso, né. O Bolsonaro, de certo modo, ele ficou muito vaidoso com aquele monte de bobagem que falava com ele, se perdeu pelo caminho e fez aí um mandato horroroso, e agora está nas mãos de Coronel Cid, Marcos Duval. O Bolsonaro está nas mãos de muita gente. Essa aqui é a realidade e a casa vai cair para ele. Muitíssimo obrigado por você estar assistindo o vídeo até aí. Deixe o seu like e deixe o seu comentário, né, o que você achou dessa situação. A minha opinião é que o Bolsonaro está nas mãos de muita gente e a prisão está aí a passos largos, cerca de 100 centímetros do Bolsonaro, tá? Corre-se o risco aí, no próximo depoimento, a casa cair, beleza? Gente, muitíssimo obrigado, a gente se fala na próxima. Aqui quem falou, Cláudio Pereira, e valeu, um abraço. Amanhã tem live, hein?